A cebola pertence à família das Amarilidaceae, antigamente conhecida como Alliaceae, e à espécie Allium cepa. É uma planta bianual que produz um bulbo no primeiro ano de cultivo e que floresce para produzir sementes no segundo ano. Algumas variedades são precoces, outras tardias. Algumas se conservam bem e outras não. As cebolas, dependendo das variedades, são de forma, cor e sabores muito diferentes. Polinização. A inflorescência das cebolas é uma umbela composta de pequenas flores hermafroditas e autoestéreis individualmente. O que significa que elas precisam dos insetos para ocorrer a fecundação entre elas. Por isso, a cebola é uma planta chamada alógama. Existe então um risco de polinização cruzada pelos insetos entre diferentes variedades. Para evitar os cruzamentos intervarietais, duas variedades de cebola não podem ser cultivadas a menos de 1 quilômetro de distância uma da outra. Essa distância pode ser reduzida a 200 metros se existe uma barreira natural entre elas, como uma barreira de árvores ou arbustos. Podemos também praticar o isolamento mecânico com telas mosquiteiras abertas em alternância ou introduzindo caixinhas de insetos polinizadores debaixo de uma tela fixa. Para essa técnica, veja o módulo Isolamento Mecânico no ABC da produção de sementes. O ciclo da cebola. A cebola destinada à produção de sementes se cultiva da mesma maneira do que aquela que é cultivada para conservação invernal. Ela vai produzir as suas sementes na segunda fase do ciclo. Para a produção de plantas porta-sementes, é aconselhado semear sementes e transplantar as mudas, e não usar os bulbinhos prontos, que têm tendências a florescer mais rápido. Inclusive, é importante eliminar todas as cebolas que florescem na primeira fase do cultivo. As sementes colhidas dessas plantas teriam tendência a florescer mais rápido e não formar o bulbo desejado. A cebola comum precisa de uma combinação de altas temperaturas e de dias longos para formar um bulbo na primeira fase do seu ciclo. Para uma futura semente de qualidade, vamos escolher os bulbos mais bonitos na hora da colheita. Guardamos no mínimo 20 a 30 bulbos na colheita, para poder replantar na primavera um mínimo de 15 a 20. Os bulbos podem estragar durante a conservação invernal. Vamos escolher os bulbos em função das características próprias da variedade.
a forma, a cor e o tamanho. Elas devem ser também livres de doenças e ter uma pele bonita sem rachaduras. Vamos eliminar os bulbos não homogêneos, duplos ou múltiplos. Depois, é necessário secar os bulbos de 10 a 12 dias em ambiente quente e em local bem arejado. Cuidado para evitar as batidas dos bulbos, pois isso poderia facilitar o desenvolvimento de podridões durante o inverno. Para conservar os bulbos durante o inverno, é indispensável armazená-lo em local fresco e arejado, como um paiol. Durante o período de conservação, a gente controla com frequência o estado dos bulbos e eliminamos aqueles que estragam. Cada variedade tem uma fase de dormência, mais ou menos longa, que acaba quando as temperaturas passam de 12 graus. No início da primavera seguinte, os bulbos de uma variedade selecionada serão replantados a 20 centímetros de distância um do outro e sem ser enterrado muito fundo. De 1 a 3 talos de floração vão se desenvolver e atingir em torno de 1 metro, e até mesmo mais. Estes podem ser tuturados para não acamar. As flores individuais da umbela de cebola se abrem progressivamente durante 4 semanas. A duração total da floração das umbelas até a maturação das sementes é então muito longa. As sementes estão maduras quando as cápsulas que ficaram depois das flores secam e, ao se abrir naturalmente, deixam aparecer as sementes pretas. Para colher as sementes, cortamos as umbelas com um pedaço do talo, colocando-as em um saco que respira e deixamos secar em um local arejado e quente. Em regiões frias e úmidas, para evitar que as sementes caiam no chão por causa do vento ou da chuva, podemos colher a planta inteira, um pouco antes da maturidade, e deixar esta amadurecer em um local seco. Extração, triagem e conservação. Para a extração, esfregamos manualmente as umbelas, as flores. E estouramos as cápsulas usando um rolo, por exemplo. Para a triagem, utilizamos uma peneira fina, que segura as sementes e deixa passar as sujeiras menores. Depois, usamos o vento para eliminar as outras sujeiras.
Podemos assoprar as sementes, usar um pequeno ventilador ou o próprio vento. No final, colocamos as sementes na água fria e mexemos. As sementes boas, fecundas e mais pesadas, vão cair no fundo do recipiente. Então, tiramos as impurezas e sementes vazias que ficaram na superfície. Na sequência, deixamos as sementes boas para secar em um prato. Uma vez secas, elas se espalham como a areia. Temos que colocar sempre uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie e do ano de produção dentro do pacotinho, pois às vezes acontece que a escrita sobre o pacote se apague. Alguns dias no congelador ajudam a eliminar as larvas de parasitas. As sementes de cebola mantêm uma boa germinação durante apenas 2 anos, mas esta pode se prolongar até 4 ou 5 anos. O armazenamento permanente destas sementes na geladeira permite aumentar a viabilidade germinativa.